Dentro do direito administrativo, saber como funciona a administração pública é uma questão importante, especialmente se você estuda para concursos públicos. E entender as características e as diferenças entre a administração direta e indireta é um assunto que não é tão complicado assim, embora seja, sim, meio chatinho, e que aparece muito em provas de concursos públicos de todas as bancas. Ou seja, você precisa aprender. Eu sou Cíntia Brunelli e esse vídeo aqui vai ser curto, porém muito poderoso, porque eu vou passar as principais informações que caem nos concursos sobre esse assunto aqui. E eu te convido a se inscrever no canal, porque toda semana eu estou aqui trazendo muitos conteúdos. Vou começar explicando por que se dividiu a administração pública em direta e indireta. Pense aqui o seguinte, na administração pública nós temos um conjunto de pessoas que possuem a função de prestar serviços à população. Temos diversos serviços que são prestados por agentes públicos de diferentes áreas, nas mais variadas funções. Nos primórdios, tudo fazia parte de uma mesma estrutura hierárquica. Havia um conjunto de órgãos responsáveis pelos serviços públicos, vinculados diretamente ao Poder Executivo, seja na esfera da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Mas com o tempo foi se percebendo que seria mais eficiente se alguns desses serviços fossem prestados de forma descentralizada, através de entidades que pertencem à administração pública, mas que possuem personalidade jurídica própria. E assim surgiu a administração pública indireta. A diferença entre a administração direta e indireta é a seguinte: a administração direta é constituída pelos órgãos relacionados diretamente aos entes da federação, como a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Eles estão subordinados ao chefe do Poder Executivo, ao qual pertencem. Chefe do Poder Executivo é o presidente da República, o governador do estado ou o prefeito do município. A administração direta é centralizada. Os serviços públicos são prestados diretamente pelos órgãos que fazem parte do governo, seja ele governo federal, estadual ou municipal. E isso pode acontecer por intermédio de secretarias ou ministérios, mas que fazem parte da estrutura da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, sempre de forma direta. Enquanto isso, a administração indireta é descentralizada, ou seja, elas são pessoas jurídicas separadas dos entes da federação. Essas entidades são criadas como mecanismos de especialização para que prestem determinada atividade específica com maior autonomia em relação ao ente central. São entidades que possuem personalidade jurídica própria, inclusive com CNPJ próprio. Preste atenção numa coisa, que é decorebinha, mas que cai em concurso. Na administração direta, temos órgãos. E na administração indireta, temos entidades. Se você presta concurso público, trate de decorar estes lindos nomes, pois eles vão constar na sua prova. As entidades que fazem parte da administração indireta são basicamente 4: autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. 2 delas são pessoas jurídicas de direito público, autarquias e fundações públicas. E 2 delas são pessoas jurídicas de direito privado, empresas públicas e sociedades de economia mista. Vou falar bem rapidinho sobre cada uma dessas 4 entidades, começando pelas autarquias. As autarquias são criadas por lei e desempenham funções públicas típicas, que seriam prestação de serviços públicos e de serviços administrativos. Exemplos de autarquias são o INSS, o Banco Central e o DENIT.
elas não exercem atividades econômicas. Agora eu vou falar sobre as fundações públicas, que são bem semelhantes às autarquias. As fundações também não exercem atividades econômicas. E o que é uma fundação? Uma fundação é um patrimônio personificado. É dada personalidade jurídica para um determinado patrimônio, que vai ser usado para uma finalidade específica. E se for uma fundação pública, essa finalidade será algo de interesse do poder público. Um exemplo de fundação pública é a FUNAI. As fundações são criadas a partir de um patrimônio ao qual é dada personalidade jurídica. Por exemplo, imagine que um município tenha um hospital público dentro da sua estrutura de administração direta, mas decide que o hospital vai ser gerido de forma descentralizada. Então, a prefeitura pode pegar o prédio e os equipamentos do hospital e dar a esse patrimônio uma personalidade jurídica em forma de fundação pública. Perceba que tanto as autarquias quanto as fundações públicas são pessoas jurídicas de direito público. Elas fazem parte daquilo que chamamos de fazenda pública. A fazenda pública são a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, as autarquias e as fundações públicas. Atenção, não é qualquer fundação, e sim fundação pública. Os entes da fazenda pública possuem vários privilégios. Os seus bens são impenhoráveis, não podem ser penhorados. Quando esses entes estão em juízo, ou seja, quando são parte em um processo na justiça, eles têm prazo em dobro. E, ao pagar as suas dívidas de processos da justiça, esse pagamento é feito por meio de precatórios. Se você não sabe o que é um precatório, você pode procurar a explicação aqui no meu canal. Tanto as autarquias quanto as fundações públicas são pessoas jurídicas de direito público que fazem parte daquilo que chamamos de fazenda pública. Mas nem todas as pessoas jurídicas da administração pública são de direito público. Na administração pública existem pessoas jurídicas de direito privado. São elas as empresas públicas e as sociedades de economia mista, que são pessoas que podem exercer atividades econômicas, bem diferente das autarquias e das fundações públicas. E qual seria a diferença entre empresas públicas e sociedades de economia mista? A maior diferença diz respeito ao capital social. Nas empresas públicas, o capital social pertence totalmente ao poder público. Exemplos de empresas públicas são os Correios e a Caixa Econômica. Não é possível comprar ações na Bolsa de Valores dos Correios ou da Caixa Econômica, pois se tratam de empresas públicas cujo capital social é pertencente de forma total ao poder público. Já as sociedades de economia mista devem ser sempre criadas sob a forma de sociedades anônimas. E o seu capital é misto, como o próprio nome diz. Exemplo de sociedades de economia mista são o Banco do Brasil e a Petrobras, cujas ações são vendidas na Bolsa de Valores. Você não pode ter ações da Caixa ou dos Correios, que são empresas públicas, mas você pode ter ações do Banco do Brasil e da Petrobras, que são sociedades de economia mista. Contudo, a maior parte do capital com direito a voto deve pertencer ao poder público. Mesmo sendo uma sociedade de economia mista, a maior parte das ações com direito a voto é do poder público. As empresas públicas e as sociedades de economia mista podem atuar na exploração de atividade econômica, mas quando fizerem isso, elas se sujeitam ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Isso acontece para que não haja algum tipo de concorrência desleal com as outras empresas privadas. Existe uma diferença bem importante entre as pessoas de direito público, autarquias e fundações públicas, e as pessoas de direito privado, empresas públicas e sociedades de economia mista, que é a seguinte: nas autarquias e nas fundações públicas, os funcionários são servidores públicos estatutários. Eles passam por concurso público e adquirem estabilidade 3 anos após a posse.
Enquanto isso, nas empresas públicas e sociedades de economia mista, os funcionários são empregados públicos. Na prática, isso significa que eles são seletistas, são regidos pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, que é a mesma lei aplicada aos empregados da iniciativa privada. E não possuem estabilidade. Isso é bem importante, você precisa saber. Recapitulando, a administração pública é formada pela administração direta e indireta. A administração direta é centralizada e a administração indireta é descentralizada. Na administração direta, os serviços públicos são prestados diretamente pelos órgãos que fazem parte dos governos, seja ele federal, estadual ou municipal. E isso pode acontecer por intermédio de secretarias ou ministérios, mas que fazem parte da estrutura da União, dos estados, do DF ou dos municípios, sempre de forma direta. Já a administração indireta são pessoas jurídicas separadas dos entes da federação, que são criadas para prestar determinada atividade específica com maior autonomia. Na administração direta, nós temos órgãos e na administração indireta temos entidades. As entidades que fazem parte da administração indireta são basicamente 4. Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. 2 delas são pessoas jurídicas de direito público, autarquias e fundações públicas. E 2 delas são pessoas jurídicas de direito privado, empresas públicas e sociedades de economia mista. Atenção! Quando falamos sobre a administração pública, o conceito não abrange as empresas privadas que prestam serviços públicos por delegação. Existem concessionárias, permissionárias e autorizatárias que prestam serviços públicos por delegação, como, por exemplo, as empresas de telefonia. TIM, Vivo, Claro, Oi, elas não integram a administração pública. Embora elas exerçam atividade de interesse da sociedade, elas não fazem parte da administração pública. As concessionárias, permissionárias e autorizatárias são empresas privadas que prestam serviços públicos por delegação, mas não são parte da administração pública. Eu sei que esse vídeo aqui tem muito conteúdo e deve ter muita gente zonza de tanta informação. Então, o meu conselho é que você assista a essa explicação aqui mais de uma vez, em dias diferentes, porque isso aumenta a sua capacidade de memorização. Esse vídeo aqui não é muito longo, ele não é um vídeo de horas e horas e horas, mas acredite, boa parte das questões de concurso sobre a administração direta e indireta pode ser acertada se você souber de cor e salteado todas as informações que estão aqui nesse vídeo. Esse vídeo aqui é curto, mas é muito, muito, muito poderoso. E é para isso que eu estou aqui, para te explicar em palavras bem simples, de uma forma que todo mundo possa compreender. Acompanhando aqui os vídeos, todo dia um pouquinho, nem que sejam alguns minutos, você vai perceber que em pouco tempo o seu conhecimento do direito vai ser bastante expandido. Aliás, aqui no canal eu tenho uma playlist com vídeos gratuitos de direito constitucional e administrativo, com os assuntos mais cobrados em provas e concursos. Você precisa fazer maratona CintiaFlix nessa playlist. E se você está estudando, seja na faculdade, seja para concurso público, e você sente que está tendo muita dificuldade para entender os assuntos, a minha melhor recomendação é assistir ao curso Primeiros Passos no Direito, porque ele vai te ajudar pra caramba. Ele serve tanto se você é aluno da faculdade e sente que poderia estar aproveitando melhor a graduação, tanto se você está se preparando para concurso público e sente que está ficando para trás em comparação com a concorrência. Nesses 2 casos, o curso Primeiros Passos no Direito vai te dar um mega reforço. O curso Primeiros Passos no Direito vai te dar uma base mais sólida. Ali eu trago um apanhado geral maravilhoso com os conteúdos básicos do direito para você compreender melhor os assuntos iniciais.
Eu sei que quando a gente está começando, muitas vezes parece tudo muito confuso, tudo muito complicado, porque é realmente bastante matéria, mas eu te garanto que estudando do jeito certo, você pode ter evoluções muito rápidas. Foi com essa ideia que eu sistematizei o curso Primeiros Passos no Direito, que está simplesmente incrível, e eu tenho certeza que você vai aproveitar muito os aprendizados. O link para virar meu aluno está na descrição desse vídeo aqui, e eu recomendo fortemente que você comece a estudar ainda hoje. Eu criei o curso Primeiros Passos no Direito com toda a dedicação para você fixar bem os conteúdos iniciais, e eu te garanto que depois que você assistir ao curso inteiro, aprender os assuntos difíceis vai ser bem mais fácil, sem comparação. E não se esqueça também de maratonar a playlist grátis de Direito Constitucional e Administrativo aqui do canal, que está espetacular. Eu recomendo fortemente que você faça as duas coisas: assistir ao curso Primeiros Passos no Direito e também maratonar o conteúdo gratuito aqui do canal. Aproveite todos os vídeos. Vou deixar aqui a playlist para você clicar também e aproveitar. Até!